Olá, seja bem-vindo ao canal. Criamos esse canal para passar informações sobre cultivo de plantas em vaso, de forma técnica, mas numa linguagem simples para que todo mundo compreenda. Hoje eu dedico o vídeo para o lar Três Irmãs. Ajude você também. E ajude o nosso trabalho aqui, tá? O nosso canal. Clique no joinha, compartilhe o vídeo, inscreva-se no canal. Tudo isso ajuda muito o nosso trabalho. E vamos responder as perguntas da semana, sessão de número 166, tá? São 5 perguntas, algumas técnicas, né, que a gente responde aqui de uma forma simples, ok? Se vocês puderem ficar até o final do vídeo, o vídeo tá bem curtinho, tá bem bacana também, ok? Primeira pergunta encaminhada pela Irene. Ela me mandou a seguinte pergunta, né? Cultivo de azaleia é muito complicado? Difícil falar aqui porque o tempo é muito limitado, né? Se é fácil, é difícil, é muito relativo, tá certo? Mas o que me preocupa, tá? É porque você aqui me diz que é de Tocantins, né? O problema da azaleia, até a grande maioria das espécies, né? Das variedades de azaleia cultivada, né? Ela precisa de um tempo de frio para ter indução floral, ok? Então essa é a primeira dica que eu dou, tá certo? Agora, se é difícil ou não, tá? Você está perguntando para uma pessoa técnica, né? Para mim é fácil, tá? O cultivo, a produção é relativamente simples, tá certo? Agora, tem as suas complicações, obviamente, substrato, adubação, doença, tá? Que a gente vai passando aos poucos, tá? Se eu for falar de azaleia aqui, tá? A gente vai ter que ter pelo menos aí umas 5, 6 horas no mínimo, né? Então, mas no geral é simples, não é tão complicado não, tá certo? Eu tenho uma seção de que eu falo de espécies, tá? Eu vou deixar aqui, se você puder assistir, seria interessante. São várias espécies que eu falo, né? Não são todas, né? São milhões de espécies, né? Mas algumas a gente fez o vídeo, tá? A gente já playlist com denominação de se você conhece a espécie, tá certo? Assista que eu acho que vai te ajudar, tá certo? A segunda pergunta encaminhada pelo Rildo, tá? Ele é de São Paulo, né? É uma pergunta bem técnica, né, Rildo? Qual a melhor acidez, né, o pH, para cultivo de plantas carnívoras, tá certo? Olha, é uma pergunta muito técnica, tá certo? Eu vou responder pelo que eu vejo na natureza, tá certo? As carnívoras que eu já vi, tá, na natureza, ela na verdade elas crescem em ambiente extremamente ácido, tá? Então eu acredito que substrato um pouco mais ácido seria interessante para cultivo dessa espécie de plantas, tá certo? Bom, são pouquíssimas pesquisas, né? Então livros nem se fala, né? Nem existe, né? Mas se você puder, trabalhe com substratos um pouco mais ácidos, que já é normal para muitas culturas, né? Por causa da orquídea, a gente trabalha com substrato mais ácidos, né? E assim por diante, tá certo? Excelente pergunta. De repente a gente faz uns vídeos mais completos sobre plantas carnívoras, tá certo? Obrigado pela pergunta. Terceira pergunta encaminhada pelo Edmar, também é bem interessante, bem técnica, né? Ele me pergunta se o adubo foliar é realmente necessário. Olha, a gente sempre fala o seguinte, o adubo foliar, ela é um complemento, tá certo? Como a gente trabalha com plantas em que você precisa o visual é muito importante, seja ela fruta, seja ela hortaliça, seja ela flores, né? A gente acaba trabalhando sim com adubo foliar, né? Que tem resultado? Tem, tá? Eu já entrei em vários debates com até colegas, né, agrônomos que achavam que o adubo foliar era besteira, né? Hoje eles consideram como importante, né?
Eu acho que você pode sim trabalhar com adubo foliar, ok? Principalmente se se você trabalha nessa área da horticultura, tá? Mas eu acho importante para toda a agricultura técnica utilizar sim adubo foliar, tá? Cada adubo foliar tem a sua pesquisa atrás disso, tá? Então é importante, tá? Se você puder utilizar o adubo foliar, tá certo? Mas eu acho importante vários vídeos que eu falo sobre adubo foliar. Eu vou deixar aqui no izinho. Se você puder assistir, seria interessante, tá? Algumas culturas, né? Por exemplo, no caso do tomate, né? A adubação foliar à base de cálcio é praticamente obrigatório, tá? Então, só para você ter uma noção, tá? Da sua pergunta, a importância da sua pergunta. Muito obrigado, viu? Bom, vou aproveitar um pouquinho do seu tempo para a gente falar sobre o livro que a gente lançou sobre substrato. Para pessoas que trabalham com plantas ou mesmo cultivam por lazer. É um livro para entender o que é o substrato, como deveria ser o substrato. É um dos livros mais completos que pelo menos a gente conhece. Foram 10 anos de trabalho em cima desse livro, ok? Várias fotos, tá? Várias ilustrações. Eu acredito que vai ajudar a todos. Quarta pergunta encaminhada pelo Hiroshi, né? Ele é de Paraná, ok? E ele me pergunta o seguinte: ele tem utilizado o bocashi da empresa X, né? Eu não vou colocar o nome da empresa. E ele não vê o crescimento de fungo como eu sempre demonstro aqui, né, em fotos, né, nos nossos vídeos, ok? E ele me pergunta se esse bocashi é funcional, né? Bom, é difícil responder porque eu não sei, não conheço, tá, esse seu bocashi, tá certo? Normalmente, quando não se tem o crescimento do fungo, tá, para cima, ela cresce para baixo, tá certo? Então ela vai aonde tem a umidade, ok? Nas condições da gente aqui, onde venta muito, né? Até é comum a gente não ver o fungo até do bocashi que a gente produz, tá? Aí quando você vê, assim, na parte dentro do vaso, ela tá, o fungo tem crescido, tá certo? Então, talvez seja esse o seu problema, né? Mas se você tem utilizado há muito tempo e você tem tido resultado, provavelmente pode ter sido isso que esteja acontecendo, tá certo? É difícil eu comentar aqui, né? Porque eu não tô vendo, né? O que você tá passando, as suas plantas estão passando, ok? Mas obrigado pela pergunta e se você puder, assista os vídeos aqui, né? Eu tenho vários vídeos de bocashi, você deve ter assistido um só. Eu tenho vários vídeos que eu falo do bocashi, tá certo? Então, acredito que vai te ajudar, tá certo? A quinta pergunta, encaminhado pela Dirce, né? Ela diz que não gosta de livro digital, que gosta de livro no papel. E me pergunta se eu tenho os livros no papel também. Olha, Dirce, eu também sou a mesma coisa. Eu não gosto do livro digital, tá certo? Eu tenho comprado alguns livros digitais, mas sinceramente eu prefiro, tá, o livro, né, na forma de papel, tá? Por quê? Porque eu consigo escrever, consigo ver, consigo dobrar o livro, tá? Eu sou exatamente como você, prefiro o livro, tá, na forma tradicional, ok? O grande problema, né, que infelizmente, tá, o custo, tá, da gráfica, né, principalmente tem aumentado demais, né? Então isso tem digamos assim, dificultado a gente que tem publicado o livro, né, constantemente, ok? A publicar dessa forma, tá? Principalmente a gente lança o livro na forma digital, tá? E com patrocínio, né, com a ajuda de um, ajuda de outro, a gente acaba, na verdade, imprimindo alguns livros, né? Esse livro aqui mesmo, tá? Eu tô com algumas unidades, tá certo? Porque eu tive na verdade, um patrocínio de última hora e acabei tendo esse livro na forma impressa, tá certo? Eu tenho sim outros livros, né? Mas muitos, principalmente no lançamento, a gente não está tendo mais recurso, tá? A gente não está tendo mais o livro impresso
justamente pelo que eu disse aqui, tá certo? Como em todos os vídeos, né? Essa sessão só tenho porque vocês me encaminham as perguntas, tá certo? Na verdade, eu já tenho muito mais do que 700 perguntas, né, acumuladas, tá certo? Então, mas eu respondo todas, viu, gente? Pode me encaminhar que eu respondo uma vez por semana, né? No domingo, segunda-feira, tá? A gente acaba respondendo e os que a gente não responde, a gente está passando aqui, tá certo? Então, conto com vocês, né? Encaminhem as suas perguntas, né? Suas dúvidas, suas sugestões, ok? E peço a sua ajuda com esse canal, né? Clique no joinha, compartilhe o vídeo, tá certo? E principalmente inscreva-se no canal. Isso ajuda muito o nosso trabalho aqui. Conto com vocês. Aproveito a oportunidade para apresentar para vocês o livro Plantas em Vasos, mais de 500 perguntas e respostas. Ao invés de fazer um manual sobre cultivo em vaso, eu achei interessante fazer esse manual na forma de perguntas e respostas. Que acredito que esse livro vai ajudar bastante a todos que gostam, né, de cultivar as plantas, né, nesse sistema que é o sistema de vaso, livro digital, ok? Se vocês tiverem oportunidade, adquirem esse livro, que ela está na plataforma do Amazon. Como em todos os vídeos, a gente sempre dedica o vídeo para uma entidade filantrópica. E hoje eu estou dedicando esse vídeo para o Lar Três Irmãs. Este abrigo, tá, recolhe, né, acolhe, na verdade, velhinhos, né, e muitas vezes em condições de rua, tá? Então, se você puder ajudá-los, né, com qualquer tipo de donativo, pode ser alimento não perecível, roupa, pode ser livros, pode ser qualquer coisa, tá? Ajude você também. E ajude o nosso canal. Clique no joinha, inscreva-se nesse canal, tá? E envie suas perguntas e sugestões. Isso ajuda muito o nosso canal. Eu conto com vocês. E aguardo vocês no próximo vídeo. Muito obrigado.